referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Pedro Paulo Piragibe, realizada em 14 de novembro de 2023. O senhor Piragibe é um homem branco, de cabelos brancos, olhos verdes, está vestido com uma camisa polo coral e uma bermuda caqui. Senhor Piragibe, onde o senhor nasceu? Eu nasci na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. E como foi a sua formação escolar? Onde o senhor estudou? Fez algum ensino profissionalizante, técnico, se graduou? Na realidade, assim, a minha formação de ensino foi até o segundo grau, na época lá, tá? Então, na realidade, eu não fiz faculdade. E os cursos de especializações que eu fiz foi na época que eu estava já trabalhando na Bolsa de Valores, sobre mercado de capitais, uma série de coisas assim, tá? Essa é a minha formação profissional. Legal. E como era composta a sua família? Alguém já atuava ou atuou depois do senhor no mercado de capitais? Na realidade, assim, a minha família é bem grande, né? Nós somos em 9 irmãos. No entanto, nós perdemos os nossos pais muito cedo. Então, cada um foi cuidando da sua vida. E no mercado de capitais, eu não tenho nenhum irmão que atue no mercado de capitais. Nenhum deles atuou. Cada um ficou dentro da sua formação. Um foi funcionário público, o outro é advogado, o outro é político. Eu tenho uma irmã que mora lá em Mato Grosso, que o marido dela trabalha com gado, tudo. Então é bem espalhado, né? Minha família está bem espalhada, mas especificamente no mercado de capitais, o único que se direcionou fui eu, os outros não. Tá bom. E quais empresas o senhor trabalhou antes de ingressar no mercado de capitais? Quais eram as responsabilidades que o senhor tinha antes disso? Então, na realidade, assim, eu trabalhei de menor idade na Ródia. Trabalhava no arquivo da Ródia, tá? Quando eu estava com 17 anos, eu saí da Ródia e fui trabalhar no Banco Mercantil. No Banco do Mercantil, eu trabalhava na área de cobrança. E eu fiquei nesse Banco Mercantil só 2 anos. Aí depois eu entrei na Bolsa de Valores e foi meu último emprego. Então, na realidade, eu tive 3 empregos, né? Na Ródia, Banco Mercantil de São Paulo e na Bolsa de Valores, tá? Legal. E como o senhor entrou na Bolsa de Valores? Então, na realidade, assim, eu trabalhava no Banco Mercantil e eu fui dispensado. E na minha época, hoje deve existir ainda, existiam essas empresas que fazem contratação de pessoas, né? Então a Bolsa, na época, contratava essa empresa e pedia para as pessoas irem fazer teste lá para ser admitido. E essa empresa me indicou para a Bolsa. Eu fui lá, eu fiz o teste e fui admitido. Tá? Foi através de uma empresa. Legal. E o senhor permaneceu na Bolsa durante quanto tempo? Eu fiquei na Bolsa 35 anos, direto na Bolsa de Valores e direto no pregão. Eu não tive nenhuma outra área da Bolsa, a não ser o pregão da Bolsa, tá? E durante esse tempo que o senhor esteve no pregão, quais foram os cargos que o senhor ocupou e quais eram as principais responsabilidades? Então, quando eu entrei na Bolsa, eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais. Na realidade, a Bolsa, na época que eu entrei, eles faziam as anotações de cotações num grande painel a gesso. Então eu ficava na parte de baixo, alguém na parte de cima, eu ficava falando o preço da ação. Ele escrevia com giz e ia modificando. Esse foi o meu primeiro cargo na Bolsa. Depois aí, desse cargo, eu passei a trabalhar no pregão realmente. Eu recebia os boletos dos operadores e passava para uma outra pessoa. Eu era auxiliar de pregão, que nós chamávamos. Aí depois eu passei a ser chefe daquele posto de negociação que a gente chamava. Então eram divididos impostos. Então aqui você tinha Petrobras, no outro você tinha Banco do Brasil e assim sucessivamente. E eu era chefe de um desses postos. Quando nós passamos para um novo prédio, ali na Álvares Penteado, aí eu passei a ser assessor do diretor de pregão. Tá? Eu continuava com o cargo
de chefe de negociação, mas trabalhava numa outra área junto com o diretor de pregão. Tá? Então, cuidando daqueles casos que havia, aquelas divergências e tudo, eu trabalhava junto ao diretor de pregão tentando solucionar. Aí depois eu passei para o cargo de supervisor de negociação dentro do pregão e acumulei o cargo durante um tempo de diretor de pregão. Então eu ficava no pregão Viva Voz solucionando os problemas que às vezes acontecia, tá? E sempre havia assim a cooperação com outras pessoas, tá? As decisões eram tomadas por mim e uma outra pessoa ela me auxiliava, tá? Sempre assim. E aí eu terminei a minha carreira na Bolsa como diretor de pregão. Tá? Foi meu último cargo lá na Bolsa. Okay? Tá certo. E o senhor começou a trabalhar quando a Bolsa operava no pátio do colégio, né? Exatamente. Nessa época, quem eram as pessoas que compunham o pregão? E quais eram as diferenças entre elas? Porque a gente sabe que tinha lá os operadores das corretoras, né? Tinham os funcionários que eram da Bolsa mesmo. Como que funcionava essa dinâmica? Então, quando eu entrei na Bolsa, o pregão era assim muito diferente, né? Ele tinha um horário para começar, ele não durava o dia inteiro, né? E era tudo feito manualmente, né? E não havia esse número grande de operadores, não havia assim tantos empresas de fora, eram muito poucas as empresas de fora que trabalhavam ali, eram mais corretores realmente que trabalhavam, né? Naquele primeiro pregão lá do pátio do colégio. E nós, o processamento, por exemplo, dos dados não era feito pela Bolsa, ele era enviado para fora, tá? Tanto que o boletim do pregão saía no final do dia, né? O pregão terminava por volta de 1, 2 horas da tarde, e aí era feito todo o processamento e os dados só no dia seguinte. Então, na época do pátio do colégio, era exatamente assim, tá? Que funcionava. Okay? E o senhor era responsável por fazer a comunicação do que estava sendo negociado com a pessoa que colocava os valores lá no painel, né? Exatamente. Como era feito isso? Então, nós tínhamos na época, né, aqueles telefones, né? Eu ficava com aqui embaixo e ele ficava com aquele fone de ouvido lá em cima. Então, eles passavam um boleto para mim, que na época era um cartão que tinha 3 vias, era carbono, né? Então tinha a primeira via que eles entregavam para a Bolsa, aí cada um dos operadores, né, que era quem comprava e quem vendia, ficava com a sua via. Então a minha via, eu passava para pessoas que estavam lá em cima fazendo a anotação. Então eu dizia, por exemplo, ó, 1.000 Petrobras a tanto. Ele colocava 1.000 e preço tanto, tá? E assim ele ia fazendo essas anotações, tá? Sim. E como eram divulgadas as informações do pregão? Tinha a lousa tinha pedra, né, onde as pessoas colocavam os valores, e tinha algum outro meio de grande circulação? Como que era? Então, nessa primeira época aí lá do pátio do colégio, a divulgação não existia, né? Era só ali para os operadores. Isso não era divulgado externamente, era só internamente, tá? Então, quem acompanhava? As pessoas que estavam ali dentro. Então, se, por exemplo, a corretora quisesse saber, ó, quanto foi negociado lá de Petrobras e qual o preço que está agora, ele transmitia lá para o escritório dele. Mas a divulgação, como nós conhecemos hoje, ou como depois com o tempo foi sendo feita, não existia. Tá? No final do dia era feita toda uma compilação de dados e aí sim era passado para a empresa. Então a empresa passava, ó, Bolsa de Valores hoje fechou a tanto, Petrobras foi cotada a tanto, tá. E não entrava em muitos detalhes não. Inclusive a Bolsa não era tão divulgada como ela ficou conhecida depois. Né? Mas o espaço de pregão sempre foi público? O espaço de pregão sempre foi público. Sempre houve público assistindo, sempre podia estar pessoas lá, a própria imprensa, se quisesse ir, estava sempre aberto. Isso sempre ocorreu, tá? Legal. E, de maneira geral, qual era o perfil das pessoas que trabalhavam ali na Bolsa? Neste momento do pátio do colégio? No pátio do colégio, a maioria das pessoas eram pessoas assim que trabalhavam com ativos, né?
Então, na época, você tinha o pregão, você tinha outras atividades que as pessoas faziam, né? E eles trabalhavam com dólar, né? Na época havia muito esse negócio do dólar no paralelo, tá? Então, muitas pessoas que trabalhavam ali também faziam essa, esse comércio de dólares ali, entende? Tinha na época aquelas letras de guerra, não sei o que, aqueles bônus de empresas ferroviárias e tal, que eles trabalhavam ali, lógico, na época do pátio do colégio, tá? Então era isso aí. E o senhor falou que o pregão tinha um horário, né, para começar e para terminar. O senhor lembra qual era esse horário? Olha, se eu não me engano, não vou te dar a certeza, mas mais ou menos eles começavam assim, às 9 horas e encerrava-se às 2 horas da tarde. Então, no primeiro momento, era feita assim a chamada das empresas que seriam negociadas nesse dia. Então, você começava pela letra A, Cesita, Antártica, ou até a última letra lá. E mais ou menos o pessoal ficar sabendo aonde que eles iriam negociar. Então, depois dessa chamada, aí o diretor de pregão, na época, abria a negociação e cada um ia negociar com aquela empresa que, na época, ele estava sendo colocada no pregão. Tá? Então, funcionava assim. E após as 14 horas, qual que era a prática? Então, na realidade, assim, eram os melhores horários que nós tivemos, porque 14 horas encerrava e eu ia embora. Tá? Grande parte do pessoal que trabalhava no pregão Viva Voz ia embora. Alguns ficavam para fazer exatamente esse levantamento que nós falamos, os valores que deu, né? Se estava tudo certo ou não, mas não eram todos. Como nós no pregão era um número muito grande, eles não tinham nem espaço físico para deixar todo mundo. Então ficavam 2 ou 3 ali que, se houvesse algum problema, ajudariam, e os outros, a partir das 2 horas, eram dispensados. Tá? Nessa época era assim. Legal. E aí depois teve a mudança, né, do prédio do pátio do colégio para Álvares Penteado. Isso. Como foi isso? Então, na realidade, eu acho que quando eu entrei na Bolsa, já tinha essa ideia de você sair daquele espaço e ir para um espaço maior. Porque a Bolsa já está começando a ganhar nome, já está aumentando muito o número de pessoas que querem investir em bolsas, os valores já estão muito altos. E o pátio, nós estamos ali no pátio, aquilo não era da Bolsa, né? Aquilo era do governo, tanto que hoje tem uma outra, acho que é do governo aquilo ali. E nós tínhamos que sair daí. E a Bolsa comprou esse prédio ali e ia fazer toda a modificação para esse novo pregão, que era um espaço bem mais amplo, né? Que tinha muito mais, aumentar o número de postos. Então, por exemplo, no pátio nós tínhamos 3, nós íamos aumentar lá para 6, tá? Quando nós fomos lá para Álvares Penteado. Então, é um espaço muito bom e também toda a Bolsa ficaria todas no mesmo prédio, porque nós tínhamos alguns departamentos da Bolsa que ela não funcionava naquele prédio, por ser um prédio muito pequeno. Então tinha uma parte que ficava em outros prédios, então acho que tinha 2 ou 3 que ficavam fora, né? Então na época você trabalhava com ações, cautelas, que a gente chamava. E esses depósitos eram feitos numa outra empresa. Não era ali. Naquele espaço que nós tínhamos, você trabalhava basicamente o pregão Viva Voz e a área de comunicação. E que área de comunicação? É aquela que mandava os dados do pregão da Bolsa para a imprensa, para quem quisesse acessar. Então havia esse departamento que funcionava ali junto a nós. O resto era tudo fora. Tá? E o senhor se lembra desses endereços? Não lembro. Não lembro porque, na realidade, como eu nunca trabalhei, então eu nunca cheguei nem aí lá, tá? Às vezes o nosso pessoal, como nós saímos às 2, às vezes nós éramos convidados aí a esse espaço para ajudar, porque o trabalho era muito grande, tá? Então, assim, nosso pessoal saía, mas eu nunca fui nesses outros lugares, não, entende? Mas havia essa possibilidade ali, quando nós trabalhamos ali no pátio do colégio, tá?
E aí, com a mudança, também teve uma introdução tecnológica, né? A pedra foi substituída pelo painel Sim, eletrônico, a incorporação de computadores. Como que isso. foi esse momento? Então, na realidade foi uma época assim bem trabalhosa para nós, porque nós estávamos assim na época de papel com carbono e nós iríamos ter as máquinas que iam começar a ler, elas liam o cartão e já imediatamente mandavam para o computador. Então isso exigia uma grande adaptação nossa. Então nós trabalhamos muitos finais de semana direto testando, né? Porque naquela época dava muito problema de sistema, né? Ele não lia, ele atrasava, ele travava a própria maquinária. E era uma mudança muito grande, né? Você estava praticamente na idade da pedra. Você estava escrevendo, ia ser automatizado. Aquele painelzão que até pouco tempo atrás estava aqui, ia ser montado lá, como foi. Mas nós começamos o pregão sem aquele painelzão, devido à adaptação. Mas a mudança foi bem grande, inclusive para os operadores, né? Porque eles iam começar a utilizar um novo sistema. Né? Eles não iam ficar com o cartão, né? O cartão ficava com a bolsa e eles recebiam, né, da bolsa eles recebiam um comprovante que eles fizeram essa operação. Tá? A próxima pergunta era exatamente sobre isso. Como a introdução dessas tecnologias afetou o processo de negociação do pregão, né? Então, se passou a fazer mais negociações durante o dia, como que foi isso? Então, o número de operações, ela sempre foi muito crescente. Né? Quando nós saímos de lá, porque lá havia toda uma restrição. Né? Chegava uma hora que era praticamente impossível você processar aquele número de boletos que havia, né? Porque era tudo digital. Quando foi introduzida aí, o número de operações começou a aumentar enormemente. Entende? Então, o que acontecia? De tempos em tempos, era encaminhado um relatório para a cabine das corretoras. Cada corretora recebia na sua cabine os negócios que ele tinha feito naquela hora. Então, se houvesse alguma divergência, ele pegava aquele mapa dele, se dirigia ao diretor do pregão e falava: essa operação que está aqui não pertence a mim. Então, o que o diretor do pregão fazia? Pedia para o posto o boleto, aqueles vinham todos numerados, para confrontar o boleto com o que estava no mapa. Você entende? E assim era feito essas divergências se ocorressem. Tá? Mas a mudança para o pregão que você escrevia à mão era muito diferente, né? Porque lá o que acontecia? No pátio do colégio, a corretora ia saber lá atrás, só depois tinham os processados do cartão. E quando você vai para Alves Penteado, é quase que automático. Né? Ele só não fala automático porque demora uma hora. Hoje em dia, uma hora. Né? Mas na época ocorria assim: todos eles recebiam. Né? Às vezes, daquele problema: minha corretora não recebeu, deu pau, porque era um sistema novo, está sendo feito toda uma adaptação. Tá? Então, no pátio, ocorreu assim. E como foi o processo de adaptação às novas tecnologias das pessoas que trabalhavam lá? Houve algum tipo de resistência? Na realidade, a resistência sempre ocorreu, né? Porque eles achavam que não iria funcionar esse negócio. Pô, eu não vou ter comprovante nenhum, como é que eu vou fazer? Né? Porque eles estão acostumados, você assinava, dava uma via para a bolsa, ficava com você outra com uma pessoa. Isso aí não existia mais. Ele nos entregava o cartão, nós processávamos e depois ele recebia o mapa. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, era bem mais ágil do que antes, né? Mas houve um pouquinho de resistência, né? Principalmente aqueles que estavam há mais tempo lá, né? Porque a adaptação para eles era muito difícil. Mas, com o passar do tempo, eles viram que isso é uma tendência que não tinha volta. Né? O pregão, ele só fazia para aumentar. A bolsa começou a ser conhecida. Não se falava, quando entrei em bolsa, não se falava muito em bolsa. Né? Então, nós tínhamos aqueles bons de negociação de bolsa e tal. E foi quando nós começamos a sair desse pregão de pedra, né, para o pregão eletrônico. Porque, inclusive, a divulgação para a imprensa também era muito mais ágil. Né? Porque o computador ele já fazia esse levantamento e se a imprensa quisesse
na hora saber, ela tinha condições. E antigamente não, ela só sabia lá atrás. Entende? Mas foi uma mudança muito grande. E o senhor lembra mais ou menos a década que se deu essa ampliação da divulgação da Bolsa, assim? Não, eu não vou lembrar, não. Mas foi já Mas no prédio da Álvares Foi no Penteado? prédio Álvares Penteado. Foi no prédio Álvares Penteado. Porque, inclusive, para nós mudarmos, nós tínhamos que fazer uma espécie de um curso para os operadores. Como que eles iam utilizar aquela nova técnica, né? Como que eles iam... Porque eles escreviam, é uma coisa. Agora eles iam lá e marcavam A, B, C, tá? Então, tudo isso nós tivemos que chamar os operadores e ficar fazendo aqueles simulados que a gente chamava. Por isso, eu disse para vocês, a gente ter muitos finais de semana trabalhando direto, para poder fazer tudo isso aí, eles se acostumarem, para quando você começar a coisa assim, real, eles não terem dificuldades, entendeu? Então, foi todo um trabalho de preparo, não só nosso, como também de quem operava isso aí. Tá? E aí depois teve o período de coexistência, né? Do pregão eletrônico e o pregão viva voz. Sim. Isso aconteceu no prédio da Álvares Penteado ou já era o prédio da 15 de novembro? Então, nós ficamos na Álvares Penteado, trabalhando nesse sistema aí, né? E essa mudança foi quando nós fomos para o prédio lá da 15, que já era... Aí nós já estávamos no eletrônico, que ainda era bem atrasado ainda, né, que demorava muito tempo, não era online, etc. E tal. E nós fomos para esse novo prédio que teve toda uma nova adaptação também. Porque lá as corretoras tinham online, né, a negociação dela. Então você fazia o negócio e já aparecia lá para a corretora, ela chamava lá no computador dela e tal. E foi quando nós passamos também a trabalhar com a transmissão direta do pregão e quais valores estavam sendo negociados, coisa que não havia antes, né? Que era o chamado sistema Viva Voz lá. Tá? Nós tínhamos funcionários da Bolsa nas principais rodas transmitindo quando estava sendo cotado uma Petrobras, que sempre foi o xodó da Bolsa, um Banco do Brasil, uma Vale do Rio Doce. Então ficava um funcionário da Bolsa com aqueles telefone, na época lá, aqueles celulares tijolão, né? Transmitindo direto a cotação antes dela ser processada. Então eles sabiam antes de ir para o sistema, eles já estavam sabendo a quanto está sendo cotado na roda, antes do sistema receber essa informação. E essa transmissão era feita internamente ou externamente para as corretoras? Externamente para as corretoras. Nós tínhamos o controle interno, né? A gente tinha um controle interno para não passar a informação errada, mas todas as corretoras recebiam isso direto, né? Eles ficavam acompanhando, porque o que acontecia? Entre o operador fazer o negócio lá na roda e passar o cartão até para ser processado, demorava um tempo, havia um delay. Né? Agora, o preço que estava lá na roda, o Viva Voz já passava direto. Ó, já está custando aqui 180, não é mais 175, que para nós ainda estava 175 né, no sistema, porque o boleto de 180 não tinha vindo para nós ainda. Então a Bolsa tentou dar uma agilizada, foi quando começou essa parte do eletrônico a avançar mais do que o Viva Voz, entendeu? Era muito mais. E nesse momento de coexistência, né, onde as negociações puderam ser feitas lá no ambiente eletrônico e existia ainda o pregão Viva Voz, teve alguma mudança na dinâmica no sentido de diminuir a quantidade de operadores envolvidos ali? Então, quando esse tipo de sistema começou a ocorrer, o que havia? O número de operadores não havia necessidade de ser tanto quanto antigamente, entende? Porque você fazia tudo online, né? Era muito mais rápido você negociar online do que você ir lá no pregão. Porque no pregão é aquele delay que eu falei para você. Até você encontrar com ela e fazer um negócio e levar para mim, o mercado já mudou. Então, essa ligação entre o Viva Voz e o eletrônico
nós começamos a perceber que o eletrônico era muito melhor e muito mais rápido, principalmente no mercado que ele vive da informação online. Entende? No pregão, você, 1 ou 2 minutos, faz uma diferença enorme. E você continuar com a voz nos termos que estava antes, era muito difícil, era muito complicado. Então, o que ocorria, né, nessa época dessa interligação? Se uma corretora ela tinha uma operação muito grande para fazer, ela dava preferência a levar isso lá para o pregão viva voz. Você está entendendo? Porque aí o que ele fazia? Ele dava tempo de todo o mercado saber que ele ia fazer essa operação. Todo o mercado se posicionava, mandava os seus operadores lá para a bolsa, né? E ele fazia lá no pregão viva voz. Então, as grandes, né, essas grandes operações eram feitas no viva voz. Tá? Legal. E o que o senhor acha que essa introdução das tecnologias trouxe de benefícios e trouxe de desafios também? Então, eu acho assim que o benefício foi muito grande, né? Porque a Bolsa, né, abriu o espaço para quem quisesse operar, tá? Desde pessoas lá no exterior, com pessoas lá fora, qualquer um que quisesse operar na Bolsa, podia, não havia essa resistência porque era um clubinho meio que fechado. Tá? Se você for comparar, até um pregão não tão longo assim, o Dalvers Penteado, você tinha que ir a uma corretora, passar para ele a ordem, para ele ir lá no pregão, dar para o operador, imagina, e com a nova tecnologia não. A corretora te autoriza, eu acho que ela tem lá as garantias dela, e você mesmo pode, de repente, estar fazendo a sua operação. Então, o número de pessoas investindo na Bolsa aumentou muito, foi muito grande, foi um grande salto o pregão. E era a tendência, não tinha como. Né? Do mesmo jeito que nós saímos lá do pregão de pedra para um eletrônico, desse eletrônico para esse que nós estamos hoje, né? Tem que acontecer. Né? Então, e assim, uma das coisas que eu sinto muito, né, era a convivência, né? Porque nós tínhamos um número muito grande de pessoas que se conheciam realmente. Porque todo dia de manhã nós estávamos lá juntos, sabendo, conversando, etc. e tal. Nós nos reunimos sempre, né? E isso com o pregão virtual, com o pregão, você não tem muito. Então você não tem um campeonato entre corretores em que os operadores vão lá e ficam batendo papo e conversando. Não tem. Então, nessa parte, realmente, o virtual perde muito. Mas nós estamos falando de negócio. Né? Então, para negócios, com certeza o eletrônico ele é bem melhor. Agora, para você, assim, com pessoa, como relacionamento, você perde muito. Você pode saber como é que chama o diretor da corretora tal? Fulano de tal. Ah, ele é branco, alto, azul, verde, você não sabe. Tá? Então, essa é a diferença. Mas é a tendência, não tem como. E como era a participação feminina no momento que o senhor atuou ali, tanto no pátio do colégio, quanto na Álvares e depois na 15? Olha, na realidade é assim, se você for falar pregão viva voz, que eu me lembre, nós tivemos 1 ou 2 mulheres que tentaram entrar para trabalhar no pregão viva voz. Tá? Era muito difícil, tá? Primeiro porque você tem que gritar muito, tá? E, infelizmente, para as mulheres é muito desgastante você ficar berrando. E muito físico. Se você está uma roda enorme, você tem que socar o braço e empurrar para o cara te ouvir. E berrar. E a mulher fica... Tanto que a gente até tentava, mas elas acabavam desistindo. Mas muito na retaguarda, aí tinha bastante mulheres. Eu trabalhava ali, e às vezes que eu ligava para conversar com a responsável, então era uma mulher que era responsável por aquilo ali, tá? Mas no pregão Viva Voz ali, não havia. Tanto que se você pegar, quantas pessoas do pregão, mulher você entrevistou? Nenhuma. Não tem. Pode procurar. Desde o pátio do colégio, a secretária do superintendente, a secretária... Tudo bem. Mas ela trabalhava ali? Trabalhava dentro do pregão? Não tem. Eu não sei como que está hoje lá no novo pregão. Não sei se tem mulheres lá, tá?
mas a presença feminina no pregão Viva Voz praticamente não existia. Até a época que eu saí de lá, não existia, não tinha. Tá? O senhor trabalhou em 3 prédios da Bolsa, né? O Pátio, Álvares e 15. O senhor consegue nos dizer quais eram as principais diferenças entre eles, no sentido de estrutura mesmo? Tá. O primeiro ali quando nós estávamos no pátio do colégio, ele era muito asfixiante, porque ele era um espaço pequeno, tá? O telhado não era muito alto, as pessoas que ficavam ali não se acomodavam bem, porque as galerias eram muito pequenas, aquilo era super abafado, tá? Não havia mesmo espaço e aos poucos ia aumentando o número de pessoas, chegou uma hora que você não ia comportar as pessoas ali dentro do pátio. Quando nós saímos para Álvares Penteado, deu uma melhorada boa, porque o espaço lá era maior, tinha um teto alto, ele era bem mais tranquilo. No entanto, as acomodações eram muito ruins, porque nós ficávamos na beirada do prédio, né? E o espaço ali era muito curtinho, né? Você praticamente colocava uma cadeira, uma mesa e para transitar ali era muito difícil, né? E nessa época começou a aumentar muito o número de operadores que foram para lá, né? Muitas pessoas lá. E a galeria também acabou tendo o mesmo problema, ela não comportava aquele número de pessoas. E outra coisa assim, horrível era sanitário, né? Você fazia fila, pô. Como é que você ia fazer? Não tinha como, era muito difícil para a pessoa. Nós não permitíamos que o operador saísse, tá? Ele tinha que ter autorização do diretor do pregão para sair, uma série de coisas. Então, ali foi muito complicado também na Álvares. E outra coisa, nessa época, era permitido fumar. Agora, você imagina lá, 300 pessoas, todos fumando. Volta e meia, alguém me pô, Pierre, o cara me queimou lá com cigarro. Pô, você fuma, filho? Você quer que eu faça o quê? Tá? Então, o espaço físico era muito complicado por causa disso. Entende? Por isso que nós fomos para 15 de novembro. Tá? E já 15 de novembro já foi pensada nisso, né? O espaço, eles já sabiam que ia haver necessidade. Você não pode mais ter um espaço muito pequeno. O espaço para você trabalhar também tem que ser bom, né? A comunicação entre nós também tem que melhorar, tá? Porque nós não tínhamos comunicação. Se eu quisesse falar com alguém, eu tinha que sair até o posto falar com a pessoa. Não tinha. Quando nós fomos para esse espaço novo, já havia a possibilidade da pessoa do posto falar comigo direto. Ele ligar, ó, Pira, tem algum problema aqui, o cara tá gritando, tá não sei o que, dá um pulo aqui. Eu saí, entrava por fora, né? Já havia a possibilidade de não precisar passar no pregão, passar por fora e ia ver o que estava acontecendo. Então, na 15 já deu uma melhorada por causa disso. O espaço para as pessoas que vinham visitar também era muito boa. Tá? Então era bem melhor, bem mais tranquilo. A gente tinha os operadores das corretoras, né, que trabalhavam ali no espaço da Bolsa, mas não eram funcionários da Bolsa, eram funcionários das corretoras, né? E tinha as pessoas que participavam do pregão que eram os funcionários da Bolsa, que é o caso do senhor, né? Sim. Quem são essas pessoas? Quais são as funções, além das que o senhor desenvolveu? Tá. Então é assim, nós tínhamos ali no pregão o que ocorria, o pregão físico ali, tá? Então ficava um diretor de pregão, no caso eu e às vezes uma outra pessoa junto a mim, em cada posto de negociação. Eu não tenho ideia de quantos são, vamos dizer que sejam, que você tenha 6, tá? Em cada um deles ficava um chefe de posto e ao lado dele ficava o auxiliar de posto, assistente de posto. Todo posto tinha isso aí. E afora isso, nós tínhamos uns funcionários que eles usavam um jaleco, acho que amarelo, para diferenciar dos outros, que era que nós chamávamos de viva voz. Eles ficavam com aqueles celulares, né? Passando a transmissão das cotações para uma central. Tá? Esse pessoal ficava fora. E havia, no fundo do pregão, a sala do diretor de pregão.
tá? Que às vezes se houvesse algum problema para ele resolver mais grave, alguma coisa que ele tinha, ele se dirigia lá e ficava. E essa sala também, nós fazíamos as ligações com corretoras. Tá? Nós passávamos informações para corretoras, recebíamos informações de corretoras, coisas assim sigilosas que não precisava passar pelo pregão Viva Voz. Então havia essa sala. E nós tínhamos, aí depois, lógico, acima, né? Aí ficava o superintendente de operações, que era quando tinha os casos mais graves, tudo, mas a grande maioria dos problemas eram resolvidos ali no pregão. Tá? Legal. E a gente tem um histórico de ter uma função ali que era desempenhada pelos operadores de mesa. Essa figura, ela existiu até quando? O senhor lembra? Esse operador de mesa, eu acho que ele terminou junto com o pregão Viva Voz. O que era o operador de mesa? Ele recebia, tá, uma ordem de algum cliente dele para fazer determinada operação. Aí ele se comunicava com o operador lá no pregão e retransmitia essa ordem para ele. Então, suponhamos assim, ó, vai lá e me compra 100 mil Petrobras a qualquer preço, que a gente fala preço de mercado. Ele ligava lá, ó, compra 100 mil Petro para a gente aí. O operador recebia essa ordem, ia lá e começava a executar. Ia marcando, ia marcando. Aí eu voltava, ó, já fechei aqui, tudo bem? Tá, tudo bem. O operador de mesa falou, ó, tá fechado. O cliente falou, ó, compra mais 100. Entendeu? Então, o operador de mesa, ele faz isso aí. Eu não sei porque essa parte diz mais respeito às corretoras, se havia possibilidade do cliente passar a ordem direto para o operador. Não sei se havia. Mas o operador de mesa, ele funcionava exatamente isso aí. Porque enquanto ele falava para um comprar Petrobras, ele mandava outro comprar Vale do Rio Doce, outro comprar Banco do Brasil e tudo canalizado dele. Quando eles falavam, ó, zerei. Eu falava, não, tá bom. Entendeu? Então, e como ele só fazia isso para o pregão, provavelmente quando o pregão terminou, essa função de operador de mesa passou a ser o que é hoje o operador normal ali, né? Se ele recebe uma ordem do cliente para comprar, ele vai no computador dele e executa. Entendeu? Sim. E aí, quando teve a introdução das tecnologias e a mudança dos prédios, teve também uma ampliação do horário de funcionamento do pregão ou continuou com os horários restritos? Então, aí quando começou a negociação do sistema eletrônico, aí havia uma ampliação. Então, por exemplo, eu não tenho assim certeza absoluta, vamos chutar, o pregão de Viva Voz, ele ia até determinado horário, por exemplo, ele ia até às 3 horas. 3 horas, o Viva Voz acabava. E ficava mais 1 hora ou mais 2 horas você fazendo só pelo eletrônico. Tá? Aí era funcionava simultâneo. Não que se durante o pregão não funcionasse, ele funcionava. Tá? Então você podia tanto fazer o eletrônico como você fazer por Viva Voz. Quem optava era provavelmente o cliente, né? Ou a própria corretora. Mas havia... E aí 1 hora parava o Viva Voz e você fazia só operações pelo eletrônico. Tá? E agora falando um pouquinho do centro de São Paulo, né, onde os prédios se localizavam. Como era o centro na época que o senhor atuou, no início, e quais foram as transformações que o senhor viu ao longo do tempo? Então, ali, quando eu comecei lá no pátio do colégio, ali era bem sossegado, né? Era bem tranquilo, não havia problema nenhum. Eu morava ali no Jardim Paulista, pegava uma condução, só descia no Anhangabaú, subia até lá, trabalhava até 2 horas, saía normal, sem problema nenhum. O centro era bem tranquilo, bem sossegado, tá? Era bem legal. Quando nós fomos para Álvares Penteado, que o número de pessoas aumentou bem mais, então nós já começamos, em frente à Bolsa, a ter mais pessoas que vinham visitar. O número de operadores era muito grande. Então começou a haver assim uma hora que nós parávamos o pregão e saímos para almoçar. Então saía aquela leva de pessoas ali. Todos os restaurantes ali adoravam a Bolsa, né?
porque era muita gente. Então você ia almoçar, por exemplo, o pregão terminou 1 hora, então dá umas 2 almoço. Saía 800 pessoas dali da Bolsa para os restaurantes. Os restaurantes eram muito movimentados, né? Devido a esse grande número de pessoas que iam trabalhar no Viva Voz, tá? Muitas pessoas que iam e movimentavam ali. E ali era bem tranquilo. Então, para nós, por exemplo, quando nós terminávamos o pregão Viva Voz 4 horas, quando eram 4h30, 5 horas, nós íamos embora, tá? Ou alguns ficavam no pregão eletrônico até 5 horas. Faz atenção, mas ali era bem tranquilo. Fizemos assim, o pessoal do restaurante já nos conhecia, né? Então ele já sabia que prato que você vai comer, que tipo de sobremesa você gosta. Então ali o centro, quando tinha esse pregão que é um número muito grande, movimentava muito o mercado ali, né? É muito bem movimentado. Tá? Posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. Desses anos que você operou lá na Bolsa, teve atuante, qual foi assim um leilão que te marcou? Tinham as manifestações? Você lembra desses momentos icônicos? Foram muitas coisas que aconteceram lá na Bolsa, porque a Bolsa era a grande, começou a ser ali, né? A grande catalisadora desse tipo de manifestação. Então, quando nós começamos a fazer as primeiras privatizações, eles iam para frente da Bolsa porque eles não queriam que aquilo fosse feito. Eles não queriam que aquilo fosse, que aquilo era vendido para o pessoal de mercado, né? Aquilo é colocado para mercado. Então, uma das assim que marcou muito, né, foi quando o governo do estado vendeu o Banespa, né? Eles fizeram aquele leilão do Banespa e aquilo era um xodó do funcionário público, vai acabar o mundo, etc. e tal. E ele foi assim adiado várias vezes, né? Porque a hora que você deixar tudo pronto que ia ter, não, cancela que não vai haver mais, não vai mais ocorrer. Aí, continua de novo, aí vinha a manifestação lá na frente da Bolsa, entende? E um do que eu participei, assim, que eu achei ficou muito guardado, foi quando nós fizemos a privatização da CEMIG, né? É lá de Minas Gerais, eles vieram fazer aqui, a diretoria toda veio, não houve manifestação nem nada, a diretoria toda veio, e aí o diretor da CEMIG pediu para que eu falasse alguma coisa da CEMIG. Eu falei assim, eu não conheço nada da CEMIG. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, mas o que o senhor quer que fale? O que você quiser, aí você pode. Aí eu falei assim, ó, bom dia, pessoal, é com imensa, mas assim, não foi isso, é com imensa satisfação que nós estamos hoje iniciando a negociação da nossa nova empresa privatizada, a CEMIG, a Energia do Brasil. O cara falou, obrigado, São Piragibe. Então foi muito legal por causa disso, porque geralmente o que acontecia na privatização? Como hoje ocorre, né? O pessoal vai lá no pregão, hoje vai começar a negociar Grandene. O Grandene está negociando hoje. Aí o diretor entrava, fica todo aquele monte de gente assim do meu lado, falava, não era eu, é lógico, descia os altos funcionários, superintendente, tudo, né? E ele falava, a partir de hoje, a mais nova cadastrada na Bolsa de São Paulo, Grandene, e batia o martelo. Pá! Entende? Então era assim que funcionava. Mas eu passei por muitas coisas lá na Bolsa, cadê isso aí? Aquela época daqueles pregões monstruosos, assim, que as pessoas começavam a querer, todo mundo querer comprar um papel, e vinha aquele bolo, tudo e saía correndo pelo pregão inteiro, e você disse, estava tentando falar e não conseguia, sabe? Negócio muito maluco ali que nós passamos, porque só havia Viva Voz. E o mercado estava crescendo muito, né? O mercado nosso estava bem agitado, muita gente querendo investir aqui no Brasil, empresas novas, empresas boas. Então, quando começava, era uma loucura, entende? Mas foi épocas muito legais. Agora a gente gostaria que o senhor compartilhasse com a gente
Histórias marcantes ou momentos que tiveram impacto na sua vida ou na sua carreira durante o período que o senhor atuou lá na Bolsa. Tá, deixa eu ver aqui da minha carreira ali. Na realidade, assim, a Bolsa naquela época ela valorizava bem os funcionários, né? Então, uma das coisas assim que me marcou muito foi quando a Bolsa fez essa homenagem que eu ganhei aquela medalha lá, tá? Eles fizeram um almoço grande, bonito, só com pessoas assim, né? Eu não lembro na época, mas foi um restaurante muito bom, né? Que nós fomos homenageados aquelas pessoas que estavam há mais tempo ali no pregão, que de uma maneira ou de outra contribuíram para o pregão. Então eu fiquei assim muito emocionado, porque eu era só um funcionário da Bolsa, tem o reconhecimento lá da superintendência, né, de um funcionário da Bolsa que trabalhava no pregão ser homenageado nesse dia, profissionalmente foi uma época, assim, para mim, muito boa, né? Muito, que eu não, é coisa assim que a gente não esperava, mas foi muito legal essa época, tá? Seu Piragibe, lá no pátio do colégio, a gente sabe que existia a Corbelli e depois existiu o avião. O senhor consegue explicar para a gente o que era isso e por que teve essa necessidade de mudança? Então, na época quando eu comecei a trabalhar na Bolsa, eles estavam desativando a Corbelli, porque era um espaço pequeno onde ficava todo mundo em volta negociando e não havia a mínima possibilidade disso. Então, quando eu comecei, nós já estávamos no avião, porque o número de pessoas também começou a aumentar mais. Por isso que essa Corbelli foi desativada e eles criaram o avião, tá? Que era um espaço maior para Um negociação. espaço mas não tão grande como os depois, mas era melhor que a Corbelli. E no avião tinha os postos. Exato, é porque ali na Corbelli o que acontecia? Era num redondo, então você podia estar berrando aqui, o outro berrando lá, a mesma coisa. E você não sabia o que ele estava falando lá, porque você estava falando aqui a mesma coisa que ele. O outro estava em outras pontas. Então não havia essa junção. A partir do instante que eles fizeram esse avião, aí você já se direcionava para onde você queria negociar. Então ficava aquele grupo de pessoas que iam negociar a mesma coisa. Lá do outro lado, outro grupo. E na Corbelli não havia isso. Era disperso, além do espaço ser muito reduzido. Tá? E aí o avião durou até a mudança da Bolsa para Álvares Penteado. Exato. Aí o que aconteceu? A Bolsa começou a perceber que mesmo no avião, o espaço onde nós estávamos era muito pequeno, desconfortável. Entende? Era terrível ali. Você praticamente não conseguia se mexer. A comunicação era muito precária. Né? Então não dava, ali não tinha mais condições. E cada vez chegando mais pessoas, cada vez entrando mais, como a gente fala assim, gente para operar, né? Mais corretoras, mais bancos que se interessando por bolsa. Então havia a necessidade de nós sairmos de lá. E o pessoal da bolsa já sabia. Então eles já haviam pensado num novo espaço, porque aquele espaço ali não era nosso, aquele espaço tinha sido cedido pelo governo, um negócio assim. E nós íamos para um prédio nosso, que aquele prédio que nós íamos, a Bolsa comprou. Fez toda uma remodelação, estruturação, e nós iríamos mudar para lá, que era um espaço maior, que foi a primeira mudança que eu passei. Tá? Isso a gente tinha absoluta certeza. Mas a pressão que os operadores do Viva-Voz faziam era muito grande, porque eles também eram investidores, né? Tem muitos operadores lá que hoje são donos de corretora, né? E essa XP é de um cara que era operador de bolsa. Então, você passou o Barça, que trabalhou tanto tempo comigo, que ele tem dinheiro a sair pelo rodo, ele começou lá comigo. Ele falava, Piragibe, ordinárias Piragibe, ordinárias Piragibe. Ele só comprava ordinária. Então o que aconteceu? Além daquilo que falei para vocês, assim, uma grande família, né? Festa de fim de ano da Bolsa virou. Isso aí sai até nos jornais, que a gente enfeitava todo aquele salão, os próprios operadores estavam batucando lá, que tinha escola de samba, formou uma escola de samba lá. Então, essa união a gente sabia que ia acabar. E foi minguando, e a Bolsa protelando. A Bolsa protelando, porque
de repente a gente vai acabar, isso aqui vai pegar mal junto, a opinião pública, né? E eles foram pro treinamento, mas chegou uma hora que tinha que acabar, não tem jeito. Aí eles marcaram a data de final desse pregão, que seria no dia 8, né? E teve época assim que eu ia lá pro pregão Viva Voz e vinham 6 pessoas, né? Era um salãozão enorme assim, vinha 3 caras, porque de repente, aquele negócio, falei para vocês, uma operação grande, eles queriam que houvesse uma divulgação maior. Então eles faziam no Viva Voz e divulgavam. E aí nós chegamos no último pregão. Aí abriu aquela porta lá e aquele pessoal foi chegando. Porque é o seguinte, aqueles que trabalhavam ali na Bolsa, eles estavam lá na corretora, mas eles eram diretor da corretora. Eles não eram operadores, eles eram dono da corretora, entende? Eram pessoas assim que trabalharam um tempo com a gente. E como eu falei para vocês, o pregão Viva Voz, ele está acabando. Então, nesse dia que eles... Você vê a foto que nós temos ali, né, daquele pessoal chegando. Me deu uma emoção muito grande. Por eu estar ali, por eu saber que aquela ia ser a última vez que nós iríamos nos ver, eles vieram me cumprimentar, aquele negócio tudo, etc. E tal. Então foi assim muito difícil, porque não ficamos fazendo nada ali. Nós ficamos só juntos, conversando, perguntando isso, perguntando aquilo, até que chegou a hora que eu tinha que dar aquela mensagem, né? Que aquele seria o último pregão Viva Voz da Bovespa, tá? E todos os operadores estavam lá batendo palma, foi um negócio muito bacana. Acabou assim, né? Mas, como acontece sempre, a gente sabe que vão partir, mas na hora que parte, dá um nó na garganta, né? Então essa parte foi muito legal, né? E todo o tempo, porque o acabar o pregão, não foi assim, ó, amanhã nós vamos acabar. Não. Foi todo um processo, né? De repente, por exemplo, eu estava contando com vocês, as grandes operações, eles queriam fazer só no pregão Viva Voz, porque não havia uma sistemática que você pudesse abrir para todo mundo participar daquela operação. Não havia. A Bolsa trabalhou e conseguiu fazer esse processo. Então isso já não caberia mais o pregão Viva Voz fazer. Então o que nós mantínhamos o pregão Viva Voz? Quando havia, por exemplo, a empresa tal vai começar a negociar hoje. Então o diretor vinha lá, fazia toda aquela parafernália, dizendo que ia começar, etc. Tal, e quando abria para todo mundo, né? Mas usava basicamente para isso aí. Como hoje é usado, né? Privatizações, quando tem, eles fazem lá no salão da Bolsa. Sim. Então, um bom tempo ficou só isso aí. Mas era uma coisa que ia ter que acontecer, entende? Mas o bacana assim, né? Nós tivemos escola de... Acho que você não vai entrar no negócio aí. Nós tivemos uma escola de samba chamada Valores do Samba. Valores de Samba, Valores da Bolsa, um negócio assim. Que eles participaram daquele polifonia lá que tinha na Faria Lima, sabe? Escolas de sambas que saíram lá na Faria Lima. E os caras iam lá, eles fizeram essa escola de samba, né? Operadores da Bolsa de Valores se inscreveram e iam lá na Faria Lima participar. Ai, que legal. Muito bacana. Eles tocavam, cantavam. Onde você acha que eles ensaiavam? No pregão. No pregão. Da Bolsa. O meu chefe fica louco. Pira, você está deixando os caras botar material de escola de samba aí na sala, Pira? Pô, no final da hora acabou o pregão, eles vão pegar marreco, tico-tico, não sei o quê, e vão fazer uma ensaio. Eles precisam ensaiar, pô, eles vão lá na folia. Eles estão levando o nome da Bolsa. Mas aí acabava, por exemplo, terminava o pregão ali nas 4 horas, né? Porque aí começava só. Aí eles pegavam lá os instrumentos dele e ficavam ensaiando ali no pregão. Então é esse tipo de coisa que era legal, né? Além dos campeonatos, né? Que eles falavam que era campeonato de futebol, mas na realidade é campeonato de cervejada, né? Porque se jogava... O jogo tinha 15 minutos, o resto era só pingar. Mas foi uma época muito, muito bacana, né? Essa união assim, não tem como, né? Hoje eu não sei se ainda haveria essa possibilidade, né?
porque o negócio assim é tão concorrido, né? O pessoal pensa tanto em se dar bem, em ganhar, que esquece essa parte, né? Mas e a gente fazia, no começo, a direção da Bolsa ficava brava, que o último pregão do ano, quando você falava está encerrado o pregão, aí já estava bagunçada, né? Você jogava confete, não sei o quê, e o pessoal da direção muito brava, né? E de repente eles perceberam que não adiantava. Aí eles mesmo providenciavam o pessoal pendurar uma coisa assim de ponta a ponta e dava um confete, dava não sei o que. A própria Bolsa fornecia confete serpentina para os operadores fazer uma bagunça lá. No final, todo final do ano tinha. Todo final do ano era aquela bagunça lá, né? E vinham pessoas, às vezes, que a gente comentou ainda, eles trabalham na mesa, né? Eles trabalham na mesa e nada mais era que operador, que de repente ele sobe de função e fica lá em cima, né? Então esse pessoal descia, vinha lá pro pregão para participar, etc e tal, nesse dia, né? Mas, e o salão, né, era bem grande, então a gente fazia a boa bagunçada lá. Era muito legal. Legal. E agora, nossa última pergunta. A gente gostaria de saber qual a importância que o senhor vê nisso que a gente está fazendo, né? Na divulgação, na captação, na divulgação dessas memórias do mercado de capitais. Então, eu acho assim, nós temos que, não por causa da minha idade, eu já tinha esse pensamento antes, nós temos que valorizar aquelas pessoas que vieram antes de nós, né? As coisas que estão aqui são porque alguém foi atrás, criou e fez. Alguém fez a Bolsa ser como ela é. Ela não veio assim. Toda essa potência da Bolsa, teve pessoas lá atrás que começaram a trabalhar, que começaram a se dedicar à Bolsa para ela chegar onde ela é hoje. Então, acho que a importância de nós termos esse museu, né? De nós termos todos esses depoimentos, é exatamente essa. Porque, infelizmente, nós somos um povo que não valorizamos a nossa história, né? Então, se a Bolsa, né, a B3 agora, tiver isso aí, eu acho muito importante. É muito bom para saber, né? É muito bacana, de repente, a minha neta passar lá no museu e falar, essa aqui é a foto do meu avô, você está entendendo? É a memória que fica. E se alguém não se der o trabalho de fazer isso, se perde realmente, né? Como já se perderam muitas outras coisas que nós já tivemos aqui, e hoje em dia fica na memória. Eu falo para você, mas você não vai ter ideia do que era, né? Então eu acho muito importante e espero realmente que fique, e vai ficar uma coisa muito bacana que eu possa estar indo lá ver, porque são coisas que marcam, né? É minha vida. São 35 anos de Bolsa, né? É uma vida. Quanto é uma vida, tá? Legal. Então, em nome do Centro de Referência, agradeço a sua participação e contribuições com o programa de História Oral. Tá ok, eu agradeço a vocês, tá? E espero ter contribuído aí para essa memória da Bolsa, tá? Muito obrigado.